Olá, pessoal! A aula de hoje vai tratar das fontes terciárias. Na aula anterior, nós comentamos que geralmente a estratégia de busca de informações para a resolução de dúvidas no dia a dia iniciam pelas fontes terciárias. Em primeiro lugar estão os livros. Vamos ver alguns cuidados que são importantes no momento da utilização destas fontes ou mesmo na compra de exemplares. O primeiro cuidado seria verificar quem é o autor ou quem assina. É interessante saber, por exemplo, se não conhecemos o autor, se a editora, que organiza esta obra tem tradição na área de farmácia. Outro aspecto é a questão da atualização da fonte. Se nós estamos pesquisando ou vamos adquirir a última edição disponível. Um cuidado importante. Vocês sabem que a informação na área de farmácia, na área médica, ela evolui muito rapidamente. Então, nós temos que buscar utilizar sempre as últimas edições. Outro aspecto a ser considerado é como as informações podem ser localizadas. Algumas fontes disponibilizam as monografias dos medicamentos por ordem alfabética. Nesta situação, não é necessário nem mesmo utilizar um índice. Outras obras disponibilizam índices pelo nome genérico, nome comercial ou às vezes pela classe medicamentosa. Então, é interessante a gente saber manusear e consultar esses índices. Também interessa saber a forma em que a informação é apresentada no texto. Mais adiante nós vamos mostrar exemplos de fontes que apresentam monografia do medicamento por itens, o que facilita muito a busca de informações, agiliza este processo de localização da informação no texto. A questão da referência também é interessante, não é? Alguns livros não apresentam a relação das referências no corpo da obra, disponibilizam em alguma página da editora, por exemplo, e dificultando um pouco a checagem da informação. Algumas vezes, assim, quando nós encontramos uma discrepância da informação entre uma obra e outra, é interessante ir para a fonte original, ir para um artigo científico que embasou aquela informação. Nessa situação, a referência ela é bem importante para possibilitar a localização do artigo científico. E um último aspecto seria a especialização em relação ao tema, que eu vou exemplificar nos slides que vêm a seguir. Então, esta obra, cuja referência está aqui embaixo, Drug Information na Guide for Pharmacists, é uma obra extremamente importante para quem vai estruturar um centro de informações sobre medicamentos. E em algum momento no livro, o autor coloca que reconhecer a fonte de informação mais adequada para resolver uma situação específica pode resultar em um aumento no nível do cuidado ou atendimento ao paciente. Então, em algumas situações, utilizando um livro mais específico, nós conseguimos dar uma resposta mais adequada a um médico, por exemplo, que está acompanhando o paciente, ou mesmo ao paciente, uma orientação mais embasada ao paciente. Para exemplificar isso, eu procurei informações em 3 fontes, em 3 livros, que tratam de uso de medicamentos em geral. O nosso interesse era a interação entre furosemida e digoxina. Então, eu procurei essa informação sobre essa interação no Goodman e Gilman, que é uma fonte muito utilizada no curso de farmácia, principalmente quando os alunos realizam a disciplina de farmacologia. A informação que consta no Goodman
sobre essa interação é esta que eu coloco aqui, que ocorre um aumento das arritmias induzidas por digitálicos, tá? Então, só para situar vocês, a furosemida é um diurético e a digoxina é um medicamento que faz parte da classe dos digitálicos, né, utilizado, por exemplo, em insuficiência cardíaca. Outra fonte muito utilizada pelos nossos alunos é o Dicionário Terapêutico Guanabara. Nesta fonte, a informação que aparece sobre esta interação é a seguinte: pode ocorrer aumento da toxicidade digitálica associada com hipopotassemia e hipomagnesemia. Agora vamos ver o que nós encontramos de informação sobre essa interação em uma fonte mais especializada no tema. O TATRO, Drug Interaction Facts, tá? É uma publicação especializada em interações de medicamentos. Tá? Vejam então o que ele apresenta desta interação entre furosemida e digoxina. Ele apresenta o início da ação, né, que é retardada. Então, ela é retardada quando os sinais e sintomas aparecem após 24 horas. A gravidade é maior, ou seja, é uma interação importante. A documentação a respeito desta interação é provável, ou seja, temos um bom nível de documentação sobre esta interação. Apresenta ainda o efeito, o mecanismo da interação e uma coisa muito importante, o manejo. Né? O que nós devemos fazer, né, diante desta interação. Tá? E aqui a recomendação seria monitorar níveis plasmáticos de potássio e magnésio quando usar esses medicamentos em combinação e suplementar os pacientes com baixos níveis, prevenir possíveis perdas com dieta, diminuir sódio ou adicionar diuréticos poupadores de potássio. Certo? Então, no momento em que nós acompanhamos ou identificamos essa interação, né, o uso desses dois medicamentos por um paciente, consultando o Drug Interaction Facts, nós poderíamos dar esse retorno ao médico, por exemplo, que acompanha o paciente. Certo? Bom, alguns aspectos importantes, né, relacionados aos livros, assim, coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, que a gente percebe que não faz parte da cultura do farmacêutico investir em livros, né, comprar livros. Quando nós somos atendidos em um consultório médico, não sei se vocês já observaram, estão dispostos ali, geralmente, muitos livros. Né? Então, faz parte da cultura deste outro profissional o investimento em livros. Ele entende o livro como uma ferramenta de trabalho. E isso seria um bom hábito, né? Eu acho que nós deveríamos também entender o livro, né, e fontes de informação como ferramentas de trabalho. A preocupação em relação com a atualização dessas fontes também, né? Então, a gente não pode investir em livros e achar que aqueles livros vão dar conta, né, das nossas dúvidas por um tempo indeterminado. Né? Nós temos que estar atento e renovar essas fontes frequentemente. Que livro selecionar? Bom, o interessante é observar, né, observar quais são as principais dúvidas ou necessidades, né, no local onde estamos trabalhando. Então, adquirir publicações adequadas ao serviço, ao público que é atendido no serviço onde nós estamos inseridos. Para auxiliar nessa escolha, o blog do SIM disponibiliza uma lista de livros, né, e outras fontes eletrônicas também, onde apresentam toda a referência com comentários, né, tipo de informação que pode se observar, pode se ter utilizando aquela fonte. Algumas delas, né, nós vamos apresentar aqui para vocês. Tá? Então,
Talvez assim as fontes mais interessantes para serem adquiridas no primeiro momento, né, para o farmacêutico adquirir no primeiro momento, são aquelas cuja temática é monografias de fármacos, tá? E aqui nós temos 4 exemplos. Estes livros vocês devem usar no nosso exercício de revisão, de análise de receitas médicas, tá? Vocês vão ver que eles vão apresentar um grande número de informações para cada medicamento, né? E a maioria deles apresenta esta informação de uma forma estruturada. Aqui nós temos uma página do Formulário Terapêutico Nacional, né? Vocês vejam que a consulta é extremamente fácil porque disponibiliza a informação por itens, indicação, contraindicações, precauções, né? Então, facilmente se localiza a informação desejada. Este livro, o Drug Information Handbook, ele está disponível na biblioteca, como todos os demais, né? Ele tem uma estrutura muito semelhante ao Formulário Terapêutico Nacional, tá? O HFS Drug Information, ele é mais completo, né? Ele possibilita assim, um aprofundamento, né, da informação, assim como o Drug Facts and Comparisons. Todos esses, então, né, eu volto a repetir, seria interessante que vocês, no momento da busca de informações sobre os medicamentos da receita médica, né, do nosso exercício, seria interessante que vocês olhassem, né, prestassem atenção na forma, no tipo de informação que eles disponibilizam. E aqui eu apresento, né, a capinha de várias outras fontes, né, vários outros livros com temáticas diversas, né? Praticamente todos eles nós temos no Centro de Informações sobre Medicamentos e também na nossa biblioteca. E podem ser úteis, né, para vocês, talvez se não usarem agora na disciplina, né, em algum outro momento do curso. O Mehlers, por exemplo, é especializado em reações adversas. Este outro, Briggs, tem informações sobre medicamentos usados na gravidez e lactação. Muitas vezes nós necessitamos compreender melhor termos médicos, então nós temos que recorrer a dicionários de termos médicos, e o Stedman é uma boa referência para isso. Tá? Aqui nós temos o DEF, né, que é um livro que é o livro que está mais presente nas farmácias, né? Se vocês lembrarem daquele artigo que investigou a utilização e a presença de fontes de informação aqui na nossa região metropolitana, este aqui foi o campeão, né? Então, quase todos têm, né? Só que ele é uma fonte assim, ó, que é de proveniência, as informações são organizadas pela indústria farmacêutica. É uma compilação de bulas, né? Então ele tem que ser usado com cautela. Este outro aqui de farmacoterapia é o de Piro. Ele é interessante porque, além de apresentar informações sobre o medicamento, ele fala também das doenças, né, das situações nas quais esses fármacos serão usados. Ele, digamos assim, ele é mais completo, né, por apresentar então esse aspecto também da doença. Este outro aqui é um livro que compila informações sobre medicamentos de uso sem prescrição médica. E este outro traz informações sobre medicamentos injetáveis, que é muito útil para a farmácia hospitalar. Estabilidade, diluição, diluentes compatíveis, né? Então são informações que são bem importantes neste meio. Para terminar aqui, eu selecionei um livro sobre produtos naturais, né? Então, plantas, né? Vocês sabem que a nossa população utiliza muito, né, plantas medicinais, e é interessante conhecer fontes que apresentam, né, informações sobre
estas plantas. Claro que muitas das plantas que nós usamos aqui, que são nativas, né, ainda não foram estudadas e não fazem parte destas referências internacionais, né, mas tem outras já que foram adaptadas aqui ao nosso meio, que nós usamos também, e então vamos encontrar a informação aí. Bom, em relação a livros, seriam estas as principais recomendações, né? Agora vamos apresentar um outro tipo de fonte terciária, que seriam os artigos de revisão. O que seria um artigo de revisão? E por que um artigo, né, de revisão é classificado como fonte terciária? Vocês lembram que as fontes terciárias, elas são organizadas a partir da compilação de informações publicadas em artigos originais, né? Os artigos originais trazem resultados de pesquisas científicas. O artigo de revisão, ele também faz isso, ele compila informações de outros autores, né? Reúne essas informações e as apresenta na forma de artigo científico. Aqui, para exemplificar, eu trouxe um artigo da Amanda Benck, que se formou alguns anos atrás, né, em 2007. Tá? Esse aqui é o resultado do TCC dela. Ela fez uma revisão sobre eficácia e segurança da tigeciclina, um antibiótico, né, da classe das glicilciclinas. Então, como é que a gente identifica um artigo de revisão? Bom, lendo a parte de metodologias, né? Na metodologia, que vocês podem ver toda a descrição, né, do trabalho da Amanda, certo? Então, como é que ela compilou as informações? Ela fez uma busca, né, em bases de dados, aqui ela cita quais foram, utilizando estas palavras-chave, né, tigeciclina, o termo em inglês e em português, algumas siglas que são usadas pela indústria também, né, e ela descreve também os limites usados para esta busca, que foram estudos realizados em humanos, publicados em inglês, espanhol e português, né, e os tipos de estudos que interessaram, certo? Então, mostra claramente que se trata de uma revisão, né, de uma revisão de artigos originais, certo? Então, esse é um tipo de fonte terciária. Bom, outro tipo de fonte terciária são as bulas. Sobre bulas, vocês já fizeram a leitura do artigo da professora Tatiane, né, e onde mostra assim, uma preocupação em relação à utilização desta fonte de informação. Ela está muito mais direcionada ao paciente, né? Tem alguns problemas, né, em relação à linguagem que é utilizada, né? E principalmente para o profissional chama muita atenção a falta de algumas informações importantes, né? Aqui também um exemplo de um TCC que foi realizada pela Laura Alencastre de Azevedo. Ela fez uma revisão de bulas de medicamentos contraindicados para pacientes com deficiência de enzimas glicose 6-fosfato desidrogenase. Tá? Então, a Laura entrou em contato com laboratórios, né? Localizou bulas, 72 bulas, 108 bulas, né? Tentou que os laboratórios enviassem, né? Ela, na verdade, conseguiu acesso a 36 dessas bulas, né? E em 7 delas, ela verificou que o alerta de contraindicação destes medicamentos para os pacientes com a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase não estava presente, tá? Então, só para mostrar para vocês, né, um exemplo prático assim da falta de algumas informações importantes em bulas de medicamentos. Textos da internet. No exercício que nós passamos para vocês para classificação de fontes, né, apareceram páginas
da internet, né? A página da internet, ela talvez possa ser classificada como uma fonte mista, porque ela possibilita a localização de textos, e esses textos seriam classificados como fonte terciária, mas também permitem a localização de artigos científicos, e aí poderiam ser classificadas como fontes secundárias. Tá? Aqui eu fiz uma busca, né? Entrei para não ficar só em medicamento, eu fiz uma busca por doença, né? Então aqui é dermatite atópica. Mostra um texto destes autores, os autores aqui estão citados, né? E aqui nesse quadradinho nós temos a informação que interessa, né? Vejam que é uma informação que tem referências, né? São citadas alguns artigos científicos, né? E por isso, então, né, se trata de uma compilação de informações, nós podemos classificar este texto como sendo fonte terciária. Para finalizar, as bases de dados, né? Nós temos, assim como os livros são classificados como fontes terciárias, nós temos bases de dados, né? Ou seja, na verdade, geralmente essas bases apresentam a mesma informação que livros, só que no formato eletrônico. Tá? E a mais usada aqui no nosso meio é a Micromedex, certo? O Micromedex é uma fonte muito interessante, né? Ela tem uma atualização bem frequente, tá? E vale a pena conhecê-la no detalhe. E para isso, nós preparamos um roteiro de busca de informações, né? Que vocês podem observar agora na sequência. Boa atividade!